Olá, 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 bom dia, ou que para quem vai assistir depois, boa tarde, boa noite, que seja. Então tá começando mais um quadro, o Conexão, que vai ao ar toda terça e quinta de manhã aqui no Instagram comigo, Carla, prazer. Carla Ribeiro, eu trabalho com língua e cultura italiana, sou professora de idiomas, tradutora, enfim, para quem não me conhece e de repente está assistindo, está chegando, tá chegando até aqui o meu perfil, enfim. Então é isso, tá certo? Então um bom dia aí, um bom giorno para quem é do italiano e para as outras línguas aí também. Mas aqui, como eu estou aqui agora, dando aquele destaque, aquela ênfase na língua e cultura italiana, um bom giorno. E hoje, gente, olha só, eu separei um tema que é muito bacana. É um tema muito bacana que é sobre sotaque e pronúncia. Então, para quem estuda uma língua, para quem gosta dessas diferenças, ou enfim, está estudando, né, e precisa saber, ou gosta, é curioso, né, disso, então, nós vamos lá. Você já parou para pensar? Até hoje eu botei aqui, ó, já botei o tema hoje. Sotaque ou pronúncia? Eu só não consigo fixar aqui o tema, porque eu não sei, eu nunca consigo, gente, é um negócio. Até eu vou tentar ver o que o povo faz aqui, não consigo, não fica fixo, não sei o que eu faço. Mas enfim, sotaque ou pronúncia? Diz aí, qual é a diferença entre um e outro? O que é sotaque e o que é pronúncia? Você sabe me dizer? Sabe? Já parou para pensar nisso? O que é o sotaque e o que é pronúncia? Numa língua estrangeira ou na nossa língua também, tá? Na nossa língua, no nosso idioma materno. Então, essas diferenças ou essas nuances, digamos assim, né? Qual é a diferença? O que caracteriza um e caracteriza o outro e se é importante também? Bem, vamos lá, vamos começar. Bem, para a gente ter uma ideia, tá? A pronúncia, ela é mais ligada assim à questão dos sons, realmente é um padrão. Então, por exemplo, a pronúncia, como é que é a pronúncia? Eu tenho a palavra escrita, vamos pegar assim a língua italiana, tem a palavra farmácia. Como é que é a pronúncia da palavra farmácia em italiano? A pronúncia de farmácia é farmacia, por exemplo, farmacia, ok? Pronúncia de farmácia, farmacia. Como é que é a pronúncia de café? Café é café em italiano. Como que é a pronúncia de computador? Computador em italiano, computer. Muito bem. Só que aí vem uma coisa. Então, a pronúncia, ela diz respeito aos sons, às sílabas, às palavras. Como é que é a pronúncia, né, de uma palavra? Para a gente saber pronunciá-la de um modo correto ou de um modo com que as pessoas decifrem esse código, porque como é que é? É um código fonético, se a gente for pensar, né? Toda palavra ela tem um modo de ser escrita, né? A gente escreve a palavra de um jeito tal, então, e a gente vai consultar a pronúncia, a gente pode inclusive consultar no dicionário. Então, um dicionário que tem a pronúncia, né, a fonética de tal palavra, enfim, a gente acaba consultando pronúncia. Agora, sotaque, a gente não consulta em dicionário. Sotaque é algo que diz respeito, gente, é como a gente pronuncia determinada palavra, determinado tipo de som, dependendo da região, da cultura, das influências que a gente tem. Então, por exemplo, talvez você que esteja vendo, que vai ver este vídeo, olha assim, bah, essa guria deve ser é do sul do Brasil, a Carla deve ser do sul do Brasil, né? Porque eu sei que a gente tem um tipo, eu tô falando que eu sou do sul do Brasil porque aqui onde eu moro na região aqui de Santa Catarina, muita gente confunde com gaúcho. Então, não, mas eu sou catarinense, né? Então, é porque eu sei que é parecido, mas, por exemplo, nós catarinenses, a gente sabe diferenciar quando é um gaúcho, inclusive quando é um gaúcho de Porto Alegre. Tá? A gente sabe bem essa diferença. Assim como em Santa Catarina, tem os manezinhos, que é o sotaque, não a pronúncia.
o sotaque do pessoal que mora em Floripa, né? Que eles arrastam, falam tudo assim. Então, é mais parecido com o carioca, né? Então, que não é diferente de um carioca e um manezinho aqui, que é alguém de Floripa, né? Alguém natural de Floripa. Tem essas diferenças. Assim como tem a pronúncia diferente quem mora em São Paulo, dependendo das regiões, tem o interior de São Paulo, ou, né, que a gente sabe que tem todas essas diferenças. Um mineiro, né, tem um modo de falar. Então, tudo isso, gente, diz respeito ao sotaque. Por quê? O sotaque, tá? O sotaque, ele tem diferença, ele é relacionado às influências que a gente tem. E aí vem uma questão, será que a gente tem sotaque quando está falando uma língua estrangeira? Então eu vou dizer para vocês que sim, tá? E assim, como que a gente tem? A gente vai desenvolvendo o sotaque, a gente desenvolve realmente um sotaque, tá? Então, por quê? Porque conforme os inputs, ou seja, conforme as interferências que a gente vai recebendo, eu estou aprendendo italiano com que tipo de professor? Por exemplo, então, e esse professor, ele tem as influências dele são de quem? Então, tudo isso diz respeito, assim como tem gente que diz que quer aprender inglês americano, inglês britânico, eu vou dizer, é mais em nível de, não sotaque, né, mas em nível mais de pronúncia com sotaque nessa questão do inglês, do que propriamente uma questão gramatical de estrutura, porque o inglês é inglês, estou dando um exemplo, né? Mas existe sim a diferença aí na pronúncia de muitas palavras do inglês americano para o inglês europeu. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, curiosity. Curiosity, um europeu inglês, né, um britânico falaria curiosity. Agora, um americano, curiosity, né? Então, a diferença do T, um pronuncia o T com som de R, outro com som de, né, T mesmo. Então, isso a gente está falando, é uma pronúncia, são dois tipos de pronúncia que existem, né, no inglês. Agora, a questão de sotaque, que tem uns que são e tal, assim como no italiano tem. Um romano, por exemplo, ele vai falar a palavra amigos, amici, amici, uma coisa mais chiada, tem um sotaque assim. Então, tem essas diferenças, tá? Dependendo com quem a gente aprende, quais são as nossas interferências ou as influências, quem é que a gente consome, que tipo de filme, que tipo de série, que tipo de amigos, quando a gente vai, né, acaba tendo essas trocas, eu digo assim, de conversa, que hoje, ainda bem que a gente tem esse mundo, né, globalizado que nos permite fazer contato com pessoas. Estamos aqui, né, eu estou aqui, vocês ali, eu sempre digo, isso é muito bom, é muito fantástico. Então, e a gente pode, sim, ter contato, conversar com pessoas de diferentes lugares, em diferentes situações, e isso é muito positivo, certo? Então, a gente pode desenvolver sim o sotaque, porque vai depender de com quem a gente está tendo contato, ok? Principalmente de escuta. Então, o sotaque existe porque a gente está ouvindo de um jeito e acaba se expressando também daquele modo, tá? Então, acaba se expressando também daquele modo. Então, daí a diferença. Então, sotaque ou pronúncia? Então, eu vou repetir, tá? Então, a pronúncia diz respeito aos sons da língua, a como é pronunciado. Eu posso consultar num dicionário. Se eu for colocar num aplicativo aí de pronúncia para eu ver como é, vai me dizer como é que é a pronúncia. Não vai me dizer o sotaque. Pode até ser que tenha algum aplicativo bem específico que vá descrever, que vai falar a respeito do sotaque de alguma palavra, como é falado na região X, Y ou Z. Tudo bem, mas aí é diferente, né? Porque o que a gente consulta para falar é pronúncia. Sotaque é algo que vem, é uma questão cultural, é uma questão que tem interferência de região, é uma questão que tem interferência das influências que a gente tem, certo?
Então fica aí. Então hoje eu fiz o Conexão bem rapidinho, trazendo esse tema, trazendo essa questão do sotaque ou pronúncia. Você sabia dessa diferença? Ou que às vezes é uma questão de a gente parar para pensar, né? Já parou para pensar nisso? Qual a diferença entre um e outro, entre sotaque e pronúncia? Então hoje tá aí, se você acompanhou aqui o Conexão, se você acompanhou o vídeo de hoje, tá sabendo já, tá certo? Se você não pegou desde o começo, não tem problema, que vai ficar disponível. Vou deixar aqui no IGTV para acompanhar, para a gente ver, tá certo, gente? Então era isso, o Conexão hoje rapidinho, para a gente conversar um pouquinho aí nessa quinta-feira de manhã sobre essas reflexões de sotaque ou pronúncia. E eu aproveito para fazer o convite que a partir de amanhã o projeto Italiano com Carla retorna ao YouTube a partir das 19 horas. Toda sexta-feira, às 7 da noite no YouTube, tem aula de italiano no meu projeto Italiano com Carla. Então, que não só para alunos, aí eu abro para quem também não é aluno ainda, tá bom? Do curso Italiano com Carla, eu espero vocês. Então, toda sexta, se você gosta de língua italiana, se você gosta de cultura italiana, vem comigo, então, às 19 horas no YouTube, ok? E toda terça e quinta de manhã, a gente tem um papo matinal aqui, o Conexão, falando sobre coisas diversas relacionadas aí à cultura, à viagem, ao que mais, né? A música, todas essas questões culturais. E eu tô separando uns temas bem bacanas aqui. Estou separando uns temas bem bacanas para a gente conversar na semana que vem, terça e quinta. Aí, entre 7h15 e 7h30, eu entro aqui para a gente conversar. E se você ainda não está no meu Telegram, procura Italiano com Carla, tá bom? Procura lá o Italiano com Carla ou vai no Telegram e procura a Carla Ribeiro, tá bom? Aí você vai encontrar aí, ou vai lá no YouTube, que lá no YouTube, de lá do YouTube, você me acha, tá bom? E o link do meu canal no YouTube tá aqui no meu Instagram. É só, vai ali no perfil, vai ali que você já vai direto, já define lembrete para a aula de amanhã às 7 da noite, gente. E hoje falamos então de sotaque e pronúncia? Você já sabe. Quem perdeu, volta aí o vídeo para saber qual é a diferença entre sotaque e pronúncia. E existe? Importa mesmo? Importa? O que importa? O que importa, resumindo, é a pronúncia. O sotaque, a gente vai moldando conforme, e nem moldando, a gente vai produzindo, emitindo conforme as interferências que a gente tem. Tchau, tchau, gente. Um bom dia, uma buona giornata di giovedì. Alla prossima. Ciao.